E vamos estudar a lição? Estamos começando mais uma semana. Começamos ontem a lição 10, a primeira testemunha. Vamos estudar as primeiras Maria Madalena durante o resto da semana. Então, se você não viu o vídeo de ontem, é bom que você veja, volte o vídeo e veja de sábado para você ter uma noção da introdução da lição. E hoje vamos responder as perguntas. Então, sem demoras, roda a vinheta e vamos para o assunto de hoje. Domingo, dia 30 de novembro, hoje é o último dia do mês. Estamos no nosso roteiro original de estudarmos onde está escrito na Bíblia e respondermos as perguntas. Então, abra em João 20, versículos 1 a 18, né? Momentos aí que Maria, Marta, Joana, Maria Mãe de Jesus vão para a tumba, volta porque não viu ninguém, tinham roubado Jesus, né? Tinham levado Jesus. Volta para os discípulos vão lá, não vê ninguém, volta de novo, mas Maria fica lá e se encontra com o Mestre. Então é bem bom que você leia, para que você entenda, para juntos respondermos os versos a partir de agora. A primeira pergunta fala, pergunta pessoal, né? Mas que é muito importante. Que partes do texto são novas para você? Procure alguma informação que você não tenha se dado conta ou notado antes. Essa pergunta tem que ser perguntada em todos os momentos da Bíblia. Assim, você leu, porque os que estudam no bíblico, né, lê diariamente a Bíblia. E já lê muitas vezes, mas tem alguns detalhes que passam despercebidos. E esses detalhes que tem que ser percebidos. E um que eu não percebi nessa história é que Maria não tinha conhecido nem os anjos e nem Jesus. Eram dois anjos, né? E Jesus, ela não tinha conhecido. Inclusive, ela perguntou se Jesus era o jardineiro, né? Ali, jardineiro, se você souber quem roubou ou foi você que levou, o mestre traga de volta. Ou então fala de onde ele veio. Não reconhecendo Jesus. É muito interessante isso, né? A aflição, a angústia de coração não foi capaz de decifrar de que aquele homem era Jesus e que aqueles outros dois eram alguns anjos, né? Só conheceu quando Jesus chamou Maria e ela conheceu a voz, né? Segunda pergunta. O escritor dessa narrativa é João, é claro, né? João é o apóstolo amado, né? Você percebeu como João se refere a si mesmo durante esse episódio? Observou o fato de que ele quis ter certeza de que todos soubessem que ele tinha ultrapassado Pedro para chegar à tumba de Jesus? Por que ele agiu assim? Porque que ele mesmo falou dele mesmo que correu na frente de Pedro para se encontrar com a tumba, né? Ele acabou que nem entrou na tumba, né? Foi lá só para ver e não viu Jesus, né? Por que ele fez isso? E por que ele escreveu isso? Para demonstrar, simbolizar o amor e o fervor dele, né? Pedro é mais fechado, sempre foi, né? Mais cabeça, firme assim, né? Mais cauteloso. E João não. João era ao contrário de Pedro, o discípulo que era o discípulo amado de Jesus. Se fosse colocar na prateleira de quem poderia ser maior, porque como Jesus falou, ninguém era maior, né? Todos iguais, mas João seria o maior por causa da sua fervorosa fé que ele tinha. E mais uma vez demonstrada, né? E escrevida por ele mesmo. Que Pedro foi sem acreditar e já João foi com convicção. Terceira pergunta. Qual é a atitude das mulheres que foram à tumba de Jesus? Foi esse um ato de heroísmo, levando-se em conta que a multidão enfurecida tinha crucificado seu Senhor apenas 2 dias antes? Sim, foi um ato de heroísmo, sim. Momentos tristes, delicados, mais ruins da vida tinham passado. Já tinham passado 2 dias, né?
Foi sexta que Jesus morreu, foi crucificado e foi morto. No sábado descansou, por isso que as mulheres não foram lá, porque era sábado, né? Mas no domingo estavam lá, de manhãzinha cedo. Foram lá embalsamar Jesus, né? Perfumar. Foi um ato de devoção, um ato de coragem. Tinha muitos guardas lá, né? Mas continuaram e foram, né? Com esse ato de heroísmo. Um exemplo muito bom dessas mulheres. Vamos à nossa quarta pergunta. Por que Maria Madalena permaneceu chorando na tumba? Como eu falei, foram as mulheres, né? Entre elas, Marta, Maria Madalena, Joana e Maria Mãe de Jesus. Foram lá embalsamar Jesus e não viram Jesus. Cadê Jesus? Levaram Jesus? Não é possível. Então já sofreu tanto e ainda levaram o corpo de Jesus. E aí elas voltaram tudinho, menos Maria Madalena, que ficou lá, chorando, aflita, sem acreditar, né? Como pode? Fizeram isso tudo e agora levaram. Nós não podemos nem se despedir do corpo de Jesus mais. E foi nesse momento que Jesus apareceu, né? Última pergunta. Que duas lições você pode tirar desse episódio bíblico? Duas lições só. Eu vou colocar o amor de Jesus por Maria, né? Por Maria Madalena, né? Porque antes mesmo de Jesus subir para os céus, visitar o Pai, ele foi consolar Maria, mostrando o amor muito grande que ele tinha por Maria. E também a preocupação dos seus irmãos fiéis, né? Todos foram lá visitar Jesus, né? Citou as mulheres conhecidas e logo depois os discípulos, né? Mostrando que eles estavam preocupados, sim. Até já sabiam que estava morto, né? Não esperavam que ele ia ressuscitar, mas mesmo assim se preocuparam em embalsamar, momento de luto, assim como a maioria dos familiares nossos fazem quando o ente querido morre, né? Eles vão lá, todos, uma preocupação, né? Assim, com a família e com o falecido. Amém? Então finalizamos mais um dia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, estamos mais um dia ouvindo e aprendendo a santa mensagem. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos ensinar, por deixar a Bíblia, deixar esse relato escrito desse milagre que ocorreu com o Senhor, a ressurreição. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.